Oiê, hoje eu vim trazer para vocês como vocês conseguem fazer o lash lift. Ele é um procedimento rápido, consideravelmente fácil e não tem uma manutenção tão rápida quanto a extensão de cílios, que a cada 15, 20 dias a sua cliente ela precisa estar ali. E é muito recomendável, principalmente para quem quer ter uns cílios mais naturais, que não quer ficar com aquele efeito da extensão de cílios. Mesmo que, por exemplo, a técnica do fio a fio pode ficar uma técnica bem natural, o lash lifting ele acaba realçando muito mais o olhar da pessoa e também tem um resultado muito mais a longo prazo, assim como ajuda a cuidar dos fios também. Eu tô aqui com o Ralph, que é meu namorado, e eu vou mostrar para vocês. O Ralph, ele não quer que faça a coloração dos fios dele. A gente já fez uma vez o lash lifting nele, eu fiz nele, vou tentar deixar a foto por aqui se eu ainda tiver ela, mas ele não gostou da coloração, porque a coloração ela vai dar o efeito de rímel na pessoa. O lash lifting ele vai curvar os cílios da pessoa e a tintura vai trazer aquele efeito de rímel, que seria deixar os cílios mais pretinhos e tal. E quando você passa a coloração, em todos os fios, as pontinhas deles são transparentes, que ali é a parte mais frágil, a parte mais fina do fio, então a gente acaba não vendo eles. E aí quando passa a coloração, acaba pigmentando essa parte, então parece que os cílios são um pouquinho maior e fica ótimo para quem gosta, mas o Ralph que é uma coisa mais discreta. Eu tô aqui só mais para trazer a técnica, para mostrar para vocês que vocês conseguem fazer tanto em vocês mesmas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo eu fazendo em mim, mas dessa forma que vocês conseguem tanto fazer em vocês mesmos quanto profissionalmente. Eu vou começar já dando duas dicas de foto. Primeiro é o fundo da foto, eu tô com outro celular aqui em cima que eu vou tentar gravar de duas formas para ficar um pouquinho mais completo. Então eu vou começar dando duas dicas de foto, que seria o fundo e seria um jeito de você tirar uma foto com muito mais qualidade do que tirando normalmente. Eu vou aqui pro outro celular e aí a gente conversa melhor. O Ralph, ele tá com esse travesseirinho que ele é muito mais confortável para a pessoa, porque aí não deixa a pessoa 100% reta e ele tem essas laterais aqui onde eu posso colocar algum material, alguma coisa que eu preciso. Só que para foto essa parte aqui não é boa, então eu vou tirar um pouquinho. E aí, para ter um fundo branco que vai ficar muito mais bonito, aqui, por exemplo, eu tenho esse tapete que ele faz massagem e tal. Eu não vou ligar agora, porque senão vai dar interferência no áudio também. Mas eu não gosto dessa diferença aqui, e às vezes a marca da pessoa é rosa, é preta, então não fica uma coisa muito bonita. Então a dica é você pegar um pedaço de EVA e colocar embaixo. Pode levantar um pouquinho, mais um pouco, mais, pode ir. E aí eu coloquei dessa forma, agora eu vou pro outro celular, ele tá todo estourado, mas é pra mostrar pra vocês, e eu vou gravar a tela. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, agora já tá gravando, vou ir no aplicativo da câmera, e aqui, ao invés de eu tirar foto normalmente aqui, por exemplo, eu vou no vídeo. Se vocês quiserem ter certeza, vem em ajustes, isso no iPhone, no Android tem algumas outras formas de você fazer isso. Vou procurar por câmera, gravar vídeo, vou colocar em 4K 60 FPS por segundo, que é a maior qualidade que tem. Então aqui em cima vocês já conseguem ver que tá em 4K 60 FPS por segundo, tá aparecendo a aurora ali no cantinho, mas não repara. Então quando eu vou tirar a foto dele, eu vou tentar fazer desse lado aqui para ficar melhor. Eu vou dar um zoom. A dica do zoom é que quanto mais você aproximar do rosto da pessoa, mais distorcido vai ficar. Então ao invés de eu fazer isso, eu dou o zoom na pessoa. Vou colocar para gravar. Aqui tá gravando. E tá vendo essa bolinha aqui do lado, ó? Ela tira foto toda vez que eu clico. Então vira um pouquinho. Pode abrir. Olha aqui assim, e aí eu vou direcionando a pessoa e vou tirando foto. E aí vocês já podem aproveitar para gravar um vídeo.
Isso. Agora a gente vai para a técnica em si. Eu vou tirar o EVA, pode levantar. E vou colocar de novo a almofadinha que fica mais confortável. Aqui tá o carrinho, o meu carrinho auxiliar, e aí eu vou ter as duas câmeras, tanto para mostrar a técnica de eu fazendo em si, que é a parte mais importante, e essa câmera aqui para dar uma visão geral, para quando eu precisar conversar com vocês alguma coisa. Eu vou usar o kit da iConsig, este daqui. Ele tá novinho, vou abrir junto com vocês. Ele vem todos os passos que a gente precisa, então a colinha, depois eu falo um pouquinho melhor da colinha, porque eu não gosto dela e eu uso outra. O passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que seria para você fazer a remoção. Aqui vem as pecinhas para você organizar, né? Arrumar os cílios, vem 3. E aí o lift pad, que é os tamanhos que você vai usar, os moldes. Eu vou começar fazendo a higienização, e uma dica já de início é para a pessoa não ficar assustada, não dar aquele sustinho. Eu sempre passo o shampoozinho na mão ao invés de passar direto nos olhos da pessoa. Tá escorrendo aqui. Mas ele tá sonolento, então ele levou um sustinho da mesma forma. E aí eu vou passando só para tirar qualquer restinho de remela, sujeira, oleosidade. Uma dica boa é você passar aqui embaixo, porque enquanto os olhos da pessoa estiverem fechados, os cílios vão estar encostando ali. E aqui em cima a gente vai colocar fitinha, ou às vezes o olho da pessoa, dependendo do tamanho do fio, como o do Ralph é grande, por exemplo, ele fica encostando ali em cima e pega oleosidade e tal, então não é uma coisa muito boa. Eu vou tirar só um pedacinho de papel para tirar esse excesso aqui, e depois a gente volta para tirar o restante da espuma. Eu vou fazendo tudo em um olho só, porque aí não fica tão longo o vídeo. Mas todos os passos que eu estiver fazendo em um eu vou fazer no outro também. Aqui eu vou pegar uma boa quantidade de papel agora, e com a água destilada que está nesse frasquinho, eu vou tirar todo o restante da espuma que ficou ali. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, que ao invés de você só encostar aqui, você encosta e dá uma puxadinha, que assim vai criar um riozinho aqui, ó, no olho da pessoa, que daí assim fica melhor para a água escorrer para o lugar onde a gente quer. Vou encostar, dar uma puxadinha e eu venho apertando aqui. Passo bastante água para tirar todo o produto ali. Passo aqui em cima, porque se a gente não limpar nessa parte de cima, a fitinha, a hora que a gente precisar colar ali, ela não vai funcionar tão bem. Venho com uma escovinha e um ventiladorzinho para secar bem eles antes da gente colocar o pad e as fitas microporosas, porque senão ela não vai grudar ali onde está molhado. Aqui no meu carrinho eu sempre já deixo separado todas as fitinhas, tudo separadinho para ficar um pouquinho mais rápido e otimizar o tempo. O pad em gel para a gente separar os fios de cima dos de baixo, porque a gente não quer curvar ele ao inverso. E aí eu sempre gosto de deixar já pronto no dedo, para eu não precisar a pessoa ficar com o olho aberto, e daí eu ir lá, pegar a fitinha e tal. Pode ser que fique desconfortável para a pessoa, então eu já deixo no meu dedo. Eu vou abaixar um pouquinho a luz dessa ring light aqui, só porque ela é muito forte, está bem em cima do olho dele. Eu pego um cotonete só para tirar qualquer restinho de líquido que ficou ali. Olha bem atrás. Eu estico um pouquinho a pele aqui da pessoa. Aplico. E aí eu venho pegando qualquer restinho de fiozinho que tenha ficado ali para baixo. E fugido do pad. Vou fechar. Pode abrir. Eu vou colocar só mais uma aqui no meio para garantir. E aí eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Eu vou usar duas fitinhas para conseguir esticar a pálpebra da pessoa para cima, para a gente conseguir enxergar ela melhor e um pouquinho mais reta. Mas eu puxo a mínima coisa, porque se a gente deixar o olho da pessoa aberto vai ficar muito sensível para ela. Como que a gente vai escolher o molde certo? Eu vou colocar os dois extremos aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Mas, resumidamente, se a gente pegar um molde muito pequeno, esses cílios eles vão curvar e vão curvar demais. Então eles vão parecer que estão meio queimados, como se os cílios da pessoa fossem crespos. E se a gente pegar um molde muito grande, ele não vai dar nenhum efeito, ou no máximo vai deixar ele um pouquinho mais para cima. Como os cílios do Ralph é grande,
eu já sei mais ou menos, e como eu já fiz uma outra vez, eu já tenho mais ou menos uma noção do que eu preciso usar. Eu vou colocar um pedacinho de fita microporosa aqui na pálpebra da pessoa, porque assim eu não... Quando a gente passar a colinha, não vai ficar grudada na pele da pessoa, e daí eu acho mais confortável depois. Não é nem muito na raiz, nem muito para cima. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Aqui tem o tamanho S, o tamanho M2 e o tamanho L. Tem o tamanho M, o M1, tem um outro, se eu não me engano, e eu vou usar provavelmente o tamanho L no Ralph, porque ele tem um fio bem grande. Vou pegar uma pinça, a gente vai medir. Vou colocar bem na raizinha do fio. Ver se eu não estou aparecendo a cabeça. Coloquei aqui, eu vou empurrar os fios para cima. Eu tô vendo que aqui na metadezinha, onde começa a curvar para trás, o fio dele não tá pegando, então esse é um tamanho bom. Já se eu pegar, por exemplo, um tamanho S, que é o menor que a gente tem, vou colocar aqui e testar como se a gente fosse usar ele mesmo. Ó, ele passa, então dessa forma o que aconteceria? Eu vou colocar aqui assim ele já vai começar a curvar muito para trás, e aí toda vez que a pessoa abrir o olho, aquele negócio vai ficar para trás ali incomodando e vai ficar cada vez mais crespo. Então eu já sei qual que eu quero usar, e aí a gente vai começar. Eu sinceramente não gosto da colinha que já vem no kit, então eu compro essa da Sensive, que vem separado, que eu acho ela muito boa. Ela é bem resistente, ela gruda bem, então vocês não vão ter problema com isso. Como que eu vou fazer? Eu vou passar no pad. E aí eu vou deixar secando. Aí é só você deixar secando. Você não pode deixar secando 100% ali, porque senão ele não vai colar na pele da pessoa e aí não adianta pra nada. Mas também não tem como você passar a colinha e já aplicar no olho da pessoa, porque senão aquilo lá não vai parar. Vou pegar o ventiladorzinho e vou deixar aqui em cima para ajudar a secar mais rápido. Agora que ele não tá nem muito molhado, nem 100% seco, eu vou colocar no olho da pessoa. E aí, para colocar, eu coloco bem rentezinho aos fiozinhos dela, na raiz dos fios. Coloquei, dá pra ver que ele não tá saindo, então tá de boa. Esse daqui ele não secou ainda do jeito que eu preciso, então eu vou deixar de lado e vou começar a fazer esse daqui. A gente sempre começa pelo canto externo. Vou aplicando aqui, não aplica em todo o pad, porque senão a colinha vai secar e não vai dar tempo de você fazer as coisas. Então eu aplico um pouquinho, é até bom deixar ela secar um pouquinho. E aí eu já venho com o pad como a escovinha aqui pra gente conseguir organizar ele. Eu venho com a base reta para prender eles ali e depois com a escovinha para conseguir deixar eles separadinhos. No começo eles não ficam, mas com o tempo a colinha vai secando e aí ela consegue se segurar melhor ali, os fiozinhos. Se você quiser, nessa hora você também pode usar o ventiladorzinho para ajudar. Agora então a gente vai começar realmente o procedimento e eu vou aplicar o passo 1, que é esse que eu estou mostrando para vocês. E como que vai funcionar resumidamente o lash lifting, a química ali. O fio ele tá mais duro, então a gente vai lá e coloca um molde. Tudo isso eu vou dizer bem simplista para que todo mundo consiga entender. O fio ele tá duro, então a gente coloca um molde que é um molde específico para o tamanho dele. Nisso a gente vai aplicar o primeiro produtinho e vai esperar um pouco. Esse primeiro produtinho ele vai servir para como se fosse deixar o fio mole. E aí, como o fio ele vai estar no molde que a gente deixou ali específico para aquele tamanho, específico para aquele resultado que a gente quer alcançar, depois a gente vai vir com o segundo produto, que é para deixar o fio duro novamente, duro entre aspas. Que quando ele ficar duro entre aspas, né, ele vai ficar no molde que a gente planejou, e aí depois a gente vem aplicando vitaminas, a gente aplicaria coloração para dar aquele efeito de rímel, que no caso do Ralph a gente não vai fazer, mas basicamente é esse mesmo processo. E aí quando a gente vai colocar o primeiro passo, o segundo passo, assim a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o fio. O fio, quanto mais grosso, mais tempo a gente precisa deixar, porque a química precisa entrar dentro dele mesmo.
Mas aqui do Ralph vocês vão ver que o fio dele é médio a grosso, então eu vou deixar em torno de 8 a 12 minutos, 8 a 10 minutos no fio dele. E aí antes eu aplicava em todo o comprimento dos olhos e tal. É normal, eles são bem fedidinhos, eu pego com um microbrush, deixa eu mostrar aqui. Eu sempre coloco aqui em cima que daí é mais fácil de eu ir pegando e aplicando. Antes eu aplicava em toda a área dos fios, só que eu fiz uma mentoria muito boa com uma mulher lá de Curitiba, a Rai, e ela me passou uma outra técnica que eu já vou passar aqui para vocês. Normalmente a gente tem os fios mais grossos no final dos nossos olhos. Então ali eu vou primeiro aplicar o produto ali, deixar um tempinho e depois eu volto aplicando em todo o restante dos fios. Eu aplico da raiz até em torno do meio. Apliquei a metade, eu vou aplicar primeiro na outra metade também, mas a gente vai ocluir ele com um plástico filme. Essa oclusão vai fazer com que o calor do corpo ali vá concentrar tudo nessa área onde a gente precisa e o produto vai funcionar melhor e mais rápido. Mas eu vou fazer o segundo olho aqui e eu já corto para o plástico filme. Eu vou isolar essa parte, vou ocluir. Dou uma leve apertadinha e faço isso no outro olho também. E a partir disso a gente começa a fazer a contagem do tempo. Aqui eu vou deixar em torno de 4 minutos, a gente já volta. Aqui tá fechando os 4 minutos. E aí eu já venho retirar esse produto que ficou. Eu posso tirar com um cotonete mesmo. Tirei esse produto, eu posso vir com o mesmo microbrush, que é este daqui, e aplicar agora em toda a extensão dos olhos mesmo. Vou tirar um pouquinho do plástico filme de novo, e aí eu faço a mesma coisa que antes. Deixo bem apertadinho ali. Agora é só esperar em torno de 6 a 8 minutos. Quase 6 minutos aqui, e aí eu vou tirar completamente o produto que a gente aplicou, passo 1. Aqui, se você quiser ter certeza que tava na hora, já tava pronto, você pode tirar um fiozinho e ver se ele vai se ele vai voltar para baixo, onde estava a curvatura normal dele, ou se ele vai ficar mais ou menos na mesma altura aqui de onde você colou ele. Se ele estiver na mesma altura mais ou menos ali, quer dizer que tá no ponto certo, se não, seria bom você deixar mais um tempinho o produto agindo. Eu vou vir com o passo 2, que ele vai deixar o fio agora dessa forma que a gente quer. Vou abrir ele aqui. Agora eu pego um novo microbrush. E dessa forma aqui a gente vai aplicar em todo o fio, sem precisar aplicar primeiro no ponto ali no canto externo e depois ir voltando.
E aí eu volto daqui a pouco na hora de finalizar. Agora eu vou tirar, já passou uns 10 minutinhos, vou tirar todo o produto. E aí agora a gente iria aplicar a coloração. Mas como o Ralph, ele quer uma coisa mais natural, a gente vai pular essa parte, vai passar só para hidratação agora. Essas bolinhas brancas que estão saindo são os restinhos de cola que ficaram ali, que a gente vai passando cotonete, eles vão saindo do excesso, então é normal. No kit vem esse removedor, que é o removedor da própria marca, só que como eu usei uma palhinha diferente, eu vou usar o removedor da palhinha da Sensível. Agora a parte boa de você ter colocado a fitinha na pele da pessoa, na pálpebra, é que na hora de você tirar, na hora de você finalizar o procedimento, não vai precisar passar muito tempo ali para remover a colinha de lash lifting, porque tá com a fitinha microporosa, então é muito mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui. E a pálpebra da pessoa tá sem grudar, sem nada. Vou mostrar para vocês como ficou o resultado e aí depois eu passo a nutrição para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Vou desligar as luzes para o olho não ficar tão sensível. Assim ficou o resultado dele, lembrando que ele queria uma coisa mais natural, não tão curvada e também sem coloração. Então essas pontinhas aqui, vocês estariam vendo muito melhor se tivesse com a coloração. Então eu vou aplicar um pouquinho de rímel para vocês conseguirem ter uma noção de como ficaria com a coloração. Aqui então ficou como a gente fez sem a coloração, mas aí eu coloquei o rímel desse lado só para vocês terem mais ou menos uma noção de como ficaria. E aí da coloração vocês podem escolher o castanho escuro, que eu não aconselho muito, porque ele não vai aparecer muito. E aí as duas tinturas principais seriam o preto ou o preto azulado. O preto azulado ele vai ficar uma coisa bem preta. E aí o preto normal, assim, ele fica bem mais natural, sem ficar tão invisível, entre aspas. Agora eu vou tirar esse rímel, que daí eu não vou mostrar pra vocês, mas eu vou tirar esse rímel e vou aplicar a nutrição que já vem no kitzinho, que é este daqui. A nutrição que seria o passo 3, e aí tem algumas outras nutrições que vocês podem escolher, que vocês podem comprar. Tem a 3D Complex, se eu não me engano, que é bem boa também. Mas eu vou usar tudo que tem nesse kit aqui. Vou abrir e vou passar em um olho só para vocês terem uma noção. E fica como dica para vocês que para ter um efeito deles muito mais bonitinho, juntinhos e tal, você passa a hidratação e tira a foto. Aí o fio ele vai estar muito mais hidratado, ele vai
mostrar que está hidratado, vai estar bem bonito e um aspecto muito mais natural. Vira um pouquinho. E aí, como eu passaria, eu levantaria aqui um pouquinho e passaria da raiz para as pontas e aí ao inverso, tipo aqui na parte de trás e tudo mais. E assim ficaria uma forma muito boa de vocês tirarem foto. A parte depois do resultado, vocês já devem ter visto por aí, mas eu vou fazer daquela mesma forma. Eu vou colocar o celular para gravar e aí eu vou tirar as fotos, porque daí vai ficar muito mais nítido. Tem até um Reels que eu postei no Instagram que muita gente gostou. Eu vou deixar aí se eu conseguir, e aí vocês conseguem acompanhar. Aqui eu apliquei a hidratação desse lado, vou remover o rímel e aí eu aplico a hidratação também. Foi isso, então, como eu disse para vocês lá no início, eu tentei trazer de forma bem resumida, tanto para você que quer fazer em casa, quer comprar o kitzinho que não custa caro e quer fazer em casa, ou se você quer atender profissionalmente, como é aqui que eu faço no meu estúdio. Eu deixei tudo aí para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas de como escolher o pad certo, o tempo certo de deixar, se acontecer, se deixar o fio muito tempo e ele acabar ficando crespo, como que você faz para reverter e tudo isso, deixa aqui nos comentários. Lembrando que aqui na descrição também vão estar as minhas redes sociais, assim como a playlist do estúdio, que tem umas músicas mais calminhas para você aproveitar, para trazer mais conforto para sua cliente, para você também. E não esquece de dar like e se inscrever aqui, tá bom? Beijo!